Graça e paz, meus irmãos, Deus te abençoe. Mais um dia nós estamos com a palavra do dia, com o pastor Manuel R. Santos, esse mesmo que vos fala. Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, e disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, se admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Você escutou e leu comigo esse texto? A palavra do nosso Deus, ela vem falar que após Jesus abençoar as criancinhas, Jesus estava pregando, as crianças começaram a lhe rodear e os seus discípulos tentaram parar as crianças. Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Aí quando Jesus encerra o sermão, um jovem, um mancebo, que possuía propriedades, aproximou-se dele e disse: Mestre, o que farei eu para entrar no reino de Deus? E Jesus, olhando para ele, disse: Olha, guarda os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem se admirou e ficou feliz, pois no coração dele, ele já fazia tudo isso desde a sua mocidade. Ele respondeu a Jesus dizendo: Isso eu já faço. Tem mais alguma coisa que eu poderei fazer? E Jesus olha para ele e diz: Vai, vende o que tens, divide com os pobres e depois me segue. Aquele jovem baixou a sua cabeça, entristeceu-se e saiu, porque a Bíblia diz que ele possuía muitos bens. E ele não queria desapegar daquilo que ele tinha. Olha isso, povo abençoado. De repente, os discípulos de Jesus se aproximam e ele diz: Olha, é difícil um rico entrar no céu. Depois ele ainda diz: É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos, lhe indagando, disseram-lhe: Pois quem poderá se salvar então? Jesus olha e diz: Aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. O texto que acabamos de ler, falando desse jovem, fala de um jovem que tinha muitas propriedades. Um jovem que era rico, tinha uma condição financeira excelente. E ele queria ter um encontro com Jesus. Mas as exigências que Cristo lhe propôs, devido ele estar com seu coração voltado às coisas que é materiais, ele não aceitou isso. Em seguida, Cristo diz: um rico não entra no céu. Jesus não estava dizendo que a pessoa que é rica não entre no céu, mas a pessoa que tem o seu coração preso nas coisas terrenas. Jesus se referia a pessoas que prendem o seu coração naquilo que é material. Jesus olha e diz: Olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E os seus discípulos não entendem aquilo, e Jesus, olhando para eles, diz: Olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus isso é possível. Quando Jesus falou: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, Jesus estava dizendo que é mais fácil um pecador se arrepender, herdar o reino de Deus,
do que aquela pessoa que já se acha santa em tudo e que para ele já está eleito, já está no céu, e que para ela já está eleita, já está no céu. Meus amados, o camelo referido, se você pegar pelas histórias bíblicas, e alguns historiadores vai nos trazer essa reflexão, que o camelo seria aquela pessoa torta pelo pecado. Aquela pessoa que muitas das vezes se considera a mais pecadora. O rico, os historiadores também trazem à memória. Então, o rico é aquela pessoa que se acha perfeita, aquela pessoa que vê defeito em todo mundo, mas assim como esse jovem olhou para Cristo e disse: olha, tudo isso eu já faço, eu aprendi assim desde a minha mocidade, meus pais já me ensinaram tudo isso, mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma prisão, e a sua prisão era focar nas coisas materiais. Você entende essa palavra? Uma palavra digna de toda aceitação. Há pessoas que elas se consideram mais santas que outras, e que no ponto de vista dela, ela já está salva, e o outro ali, porque é falho, pecador, não está salvo. A Bíblia diz que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome curei, revelei, fiz prodígios, maravilhas, e Jesus dirá: se aparta-te de mim. Porque em verdade eu vos digo que não vos conheço. Mas Senhor, como tu não me conheces? Porque quando eu tive fome, tu não me deste o que comer. Quando eu tive preso, tu não me deste o que vestir. Quando eu estive doente, tu não foste me visitar. Há pessoas que são dessa forma, que se acham a estrelinha, porque só eles se consideram os tais. E a Bíblia Sagrada diz que esses ricos, eles não entrarão no reino dos céus. Mas não é o rico de condição financeira. É aquela pessoa que já diz: eu pratico ao pé da letra, e condena todo mundo, porque, na verdade, aqueles que exaltam a si dizendo que praticam a palavra ao pé da letra, eles não praticam coisa nenhuma. E eles julgam os outros, condenam os outros. Faz igual a este jovem: mestre, eu já guardo os mandamentos, eu já honro pai e mãe, eu amo o meu próximo. Mas ele não amava o próximo. Se ele amasse o próximo, ele tinha vendido as suas propriedades e dividido com aqueles que não tinham. Você que me escuta agora, você tem essa visão? Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, há muito legislador. Não julgue seu irmão. Não seja insensato como esse jovem rico. Não ache que você é melhor do que o outro ou do que a outra, mas a cada dia examine-se a si mesmo e corrija a sua vida, esquecendo a vida dos outros. Porque se nós olharmos em volta, todos nós estamos lutando para salvar-se, meu irmão. Ninguém ainda está salvo. Pastor, eu aprendi na minha igreja que o crente que não tem certeza da salvação, então ele está errado. Meu amado, eu acabei de falar para você que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizei, revelei, curei, fiz prodígios, maravilha, e Jesus dirá: aparta-te de mim. Talvez a tua certeza não seja a certeza de Deus. Talvez a tua certeza não seja a certeza do Senhor. Pode ser que você ache que está andando certo, mas você é uma pessoa condenadora, que julga, que condena, que humilha os outros. Que o que você faz pode estar fazendo só para manter um status, vivendo de aparência. Então tá na hora disso mudar. Eu falo para pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e que têm um entendimento, e também falo para pessoas que não sabem a Bíblia ainda, que não leu a Bíblia toda, mas que o nosso entendimento venha a ser um entendimento pela mente de Cristo. Porque a Bíblia diz: o homem se acha limpo aos seus olhos, mas a balança do Senhor pesa seu espírito. E agora, eu, pastor Manuel R. Santos, servo do Altíssimo há 17 anos, eu também aprendi assim, como te ensinaram, que eu preciso ter certeza de salvação, porque se eu não tiver a certeza, o que é que eu estou fazendo dentro da igreja? Mas que tipo de certeza você imagina que seja essa? Se nós não temos certeza de futuro, se nós não temos certeza de um amanhã. Jesus nos chamou para vivermos em comunhão, não condenando, não julgando, não apontando, não sendo igual esse jovem imprudente com o nosso coração naquilo que é terreno, naquilo que é material. No livro de Mateus capítulo 6 está escrito
que o reino de Deus é mais importante, que nós devemos priorizar o reino de Deus, porque as riquezas, vossa justiça, ele vos acrescentará. Buscar primeiro a salvação. Este jovem não, ele buscou primeiro as coisas que eram da terra. E quando foi para ele se apartar das coisas que eram da terra, ele não quis. Ele acabou ficando triste porque ele queria seguir a Jesus da maneira que ele estava. E a Bíblia diz, você vai vir como está, mas da maneira que você está, não permanecerá. Então, se você me escuta e você gosta de condenar o teu próximo, porque o teu próximo é falho, passe a partir de hoje se preocupar com a sua vida, porque a tua salvação também está em jogo. Nós precisamos ser orientados a buscar o reino. Mateus capítulo 7 vai dizer, não julgues para que não seja julgado, porque com o juízo em que julgardes, hão também de julgar a vós. Não condene o teu próximo. Eu já escutei barbaridades, atrocidades faladas por pessoas que acham que estão falando a verdade quando estão enganando a si próprio e tentando enganar a outros. A única verdade que eu conheço é a palavra de Deus e ela precisa ser bem interpretada para nós não cairmos em contradição. O que eu estou falando para você hoje é que Jesus disse para os seus discípulos, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Vocês lembram de Simão? Quando Jesus estava na casa dele e ele não ofereceu sequer um copo d'água para Jesus, mas aquela mulher chegou e lavou os pés de Jesus com um unguento, secou com os seus cabelos e Simão indagou em pensamentos. Se esse homem fosse profeta, certamente ele saberia quem é que está fazendo isso com ele. Mas Simão se esqueceu que quando ele estava leproso, ele chegou para Jesus e disse, mestre, se tu queres, podes me fazer curado, podes me tornar limpo. E Jesus disse, fique limpo. O problema do ser humano é que quando ele está precisando, que ele recebe, aí passa uns tempos, ele se esquece que ele também estava na humilhação, que ele também estava no vale e que ele também estava na prova. E aí quando o seu irmão está na prova, quando seu irmão está no vale, quando seu irmão está na humilhação, aí ele quer condenar. Aí Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, o que é que Jesus falou para ele? Olha, Simão, um homem devia 500 dinheiro para um tal, o outro devia 50. Ele perdoou aquele que devia 500 e também perdoou aquele que devia 50. Quem desses esse homem perdoou mais? E Simão, lógico, sabiamente, porque ele era um fariseu, ganhou a reputação depois que recebeu a cura da lepra, e ele sabiamente respondeu, aquele que ele perdoou 500. Jesus falou, pois disseste bem. Por que eu não posso perdoar essa mulher que seca os meus pés com o cabelo e que jogou a mirra, que jogou unguento nos meus pés, perfumou os meus pés? Por que eu não posso perdoar ela? Por que eu não posso libertar ela? Quando na verdade, quando tu estava leproso, eu te perdoei, eu te libertei e tu voltaste para a tua casa. Se tu estás do jeito que tu estás hoje, com a reputação de fariseu, é porque eu te curei lá atrás, quando tu estava afastado do arraial. Então olha para a tua vida, de onde Jesus te tirou, e para de condenar os outros. Busca a tua salvação. Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E Jesus falou certo. É mais fácil um pecador que se arrepende entrar no reino de Deus, que seria a porta estreita, do que aquele que diz, olha, eu não tenho defeito, eu ajo certinho, eu ando na luz da Bíblia, mas não adianta, tu condena os outros. Tu acha aos teus olhos que tu anda perfeitamente bem, mas a balança do Senhor está te pesando. Ore a Deus, busque a Deus, não deixe o orgulho entrar na sua vida, não deixe a soberba entrar na sua vida, porque o Deus que te abençoou é o Deus que tem poder para abençoar o outro também. Jesus foi bem claro, buscai o reino de Deus, as demais coisas, a vossa justiça vos serão acrescentadas. Se servires a Deus, deixou tudo que tens, Ele vai te abençoar ou com 10 ou com 100 vezes mais. Mas Ele vai te abençoar. Ninguém que larga um mundo de pecado para servir a Cristo se arrepende, porque Jesus tem o melhor. O fato desse jovem não ter seguido a Ele, mas o problema é que o seu coração estava voltado à terra e não ao reino de Deus. E Jesus foi sucinto nas suas palavras, foi direto. Se queres me seguir, vende tudo que tens e divide com os pobres. Meu irmão, minha irmã, fica com esta palavra. Eu tenho certeza que o meu Deus irá te abençoar, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Um ótimo dia a todos.